E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi criada em 2018 e começou a vigorar em agosto de 2020, e ela tem como objetivo o tratamento dos dados pessoais, inclusive por meios digitais. O que vem a ser isso? Todo mundo coleta dados, ou seja, quando você vai fazer uma compra em qualquer local, quando você vai acessar um site, que você tem que aceitar os termos daquele site, quando você faz uma contratação online, ou quando você vai fazer inclusive uma compra de supermercado que você tem que preencher um cadastro. Tudo isso é um tratamento de dados, é uma coleta de dados, dos seus dados pessoais. E essa lei, que é a Lei 13.709, ela vem exatamente regulamentar isso, o que diz, inclusive, a Constituição Federal, sobre dar garantias à sua privacidade, à sua imagem. Essa lei veio para proteger esses dados e para dar mais clareza ao consumidor final, ou seja, a você que empresta esses seus dados para serem utilizados por essas pessoas físicas, jurídicas, de direito público ou privado, né? Então, hoje em dia, eu falo mais para as empresas. Essa lei específica é uma lei que exige um estudo maior, exige mais vídeos, porque ela é uma lei com muitos artigos, bastante complexa. Então, basicamente, todo mundo que colhe dados hoje em dia e faz o tratamento de dados tem que tomar muito cuidado quando você vai pegar esses dados dos seus clientes. Hoje em dia você tem que ter uma cláusula bem específica, autorizando, dando uma autorização muito clara para que o titular desses dados possa não ter dúvidas com relação ao uso, à finalidade, ao objetivo, ao tempo de uso, ao descarte desse cadastro, enfim, ao armazenamento desse cadastro. Tudo isso, essa lei ela veio para isso, para deixar garantido o titular desse direito do que vão ser feitos com os seus dados. E o que são dados pessoais? Bom, gente, dados pessoais é tudo que define você como pessoa, singularidade sua. Seu RG, seu CPF, o seu perfil, a sua feição, o seu rosto, né? Tudo isso que define você como uma pessoa são dados pessoais, certo? E tem dados que são mais delicados, que esses dados não podem ser utilizados, salvo se você realmente tiver uma cláusula muito específica permitindo que essas pessoas que vão utilizar seus dados, que tem a coleta dos seus dados, o tratamento, que vai fazer o tratamento dos seus dados, você permitir. Tipo religião, raça, esse tipo de coisa são dados delicados que não pode ser usado de qualquer forma, não podem ser usados de qualquer forma. Então é muito importante as pessoas que têm cadastro de clientes físicos ou digitais se atentem a isso. Vocês têm que tomar muito cuidado porque existem multas severas para isso, existem sanções. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados tem que ser muito bem conceituada dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, para que você não venha ter problemas. Importante também, gente, é entender que esses dados coletados e tratados, ele tem que ter sempre um objetivo certo, conforme eu já falei, um tempo certo de uso, de arquivamento, de armazenamento. O titular, ele tem que ter acesso a isso quando ele quiser. Ele pode escolher que você não tenha mais esses dados, que você delete esses dados, exclua esses dados. Ele tem esse direito de voltar atrás, ou seja, ele vai te dar autorização de uso, mas a qualquer momento ele pode retirar essa utilização de uso. Então, o que eu aconselho às empresas? Primeiro, é procurar um profissional da área de direito para saber certinho o que você tem que fazer dentro da sua empresa, para que você não incorra
em infração dessa lei, né? E depois tem que pagar uma indenização lá na frente, civil e até na parte criminal também, porque esses dados, quando você coleta eles, você fica responsável por eles. Então, você não pode vender esses dados, você não pode fazer nada que você não esteja autorizado expressamente pelo cliente, pelo titular desses dados, para poder utilizá-los. Então, ter cláusulas claras, sozinhas, tipo assim, bem definidas nas suas contratações com os seus clientes que vão dar os dados para que sejam utilizados, para que eles sejam utilizados da forma correta. E o cliente, ou seja, o titular desse direito, ele vai poder olhar, ele vai poder ter acesso. Essa questão do acesso é muito importante. Então, todas as empresas e pessoas físicas que coletam esses dados para fins comerciais têm que ter muito cuidado na utilização.